Fala galerinha, tudo bom? Aqui é o Franco com vocês para a gente resolver juntos a questão 18 da prova da segunda fase da Unesp, agora do meio do ano de 2025, né? E aproveitando, se estiver gostando aí das resoluções aqui do canal, por favor, se inscreve e depois do final do vídeo, se curtiu, curte, compartilha. E se você quiser que a gente resolva algum outro vestibular, alguma outra prova, algum outro exercício, manda aí nos comentários que a gente dá uma olhadinha. Beleza, gente? Vamos para a resolução aí. Ele fala assim, ó. Analise o diagrama que se refere a uma reação aí de monóxido de carbono reagindo com dióxido de nitrogênio, dando CO2 e NO. Uma reação aí clássica, né, do estudo da química. Então, vamos rodando aí. Ele dá para vocês um diagrama de entalpia, né? A gente pode ver que esse diagrama de entalpia, a primeira coisa importante é que a gente está falando aqui de uma reação cujo ΔH ele é negativo, né? Então indica uma reação exotérmica. E vamos ver do que ele até indica aqui, né, que esse caminho da reação passa do, isso é importante, né, do estado dos reagentes, depois vai para o complexo ativado, que é esse estado intermediário, e aí depois dá origem aos produtos, né, ele dá isso aqui embaixo até do próprio diagrama de entalpia em função do caminho da reação. Agora vamos para o item A. Ele diz assim, em dois experimentos distintos, realizados numa temperatura constante, então importante temperatura fixa, qual será o efeito do aumento das pressões parciais iniciais dos gases reagentes sobre as velocidades iniciais da reação que ocorrem nesse experimento. Tudo bem? Então, bora lá. Então, essa acho que é a primeira pergunta do item A, depois a gente vai para a segunda pergunta. Então, aqui acho que é importante entender que o fato de ele ter dado essa reação, tá vendo? Ela está acontecendo num único sentido, né? Da esquerda para a direita, e a gente imaginar qual que seria a lei de velocidade dessa reação, é, como essa reação no diagrama de energia que ele deu só tem um morrinho, né, um complexo ativado, isso indica que essa reação acontece em uma única etapa. O fato dessa reação acontecer em uma única etapa possibilita que a gente conclua que essa reação é elementar. Quando uma reação acontece em uma única etapa, é a mesma coisa que falar que não é uma reação elementar. Bom, o que isso me ajuda do ponto de vista de lei de velocidade? Para reações elementares, né, as ordens da reação, os expoentes da lei de velocidade, coincidem com os coeficientes estequiométricos da reação, que no caso aqui é 1 para 1. Tudo bem? Então vamos descer aqui. Ó. Então o que a gente sabe até aqui, por enquanto? No item A. Que a lei de velocidade ela é igual a uma constante vezes. E aqui tem uma particularidade. Como ele trabalha com o termo pressões parciais, o que é importante entender que eu talvez não é, a maioria dos exercícios não trabalha desse jeito. Tá? É entender que enquanto a lei de velocidade usualmente você trabalha isso como a concentração dos reagentes elevada à ordem, no caso, como elementar vai ser 1, e do outro reagente, certo? Também 1. Só que aí, qual que é a parte importante do exercício? Como ele trabalha essa, para se associar velocidade com pressão parcial, acho que é importante lembrar que a, a pressão parcial de um gás qualquer, vou imaginar que fosse do CO, ela é diretamente proporcional à concentração do CO. Então, o que isso significa? Né? Que a gente pode escrever a lei de velocidade numa reação que envolve reagentes gasosos, não em função da concentração em mol por litro, que está escrito aqui, mas em função das pressões parciais. Seguindo a mesma lógica, né? Vai ter ordem, aí a ordem como elementar bate com coeficiente estequiométrico, então a gente acaba chegando numa lei de velocidade em função das pressões parciais, que é o AK, por assim, calinha, porque não é o mesmo valor, né, de constante, vezes pressão parcial de CO, vezes pressão parcial de NO2. E aí aqui fica fácil para a gente responder a pergunta, que a pergunta é o que acontece, né, vamos voltar aqui, com a velocidade, né, inicial dessa reação se você aumentar as pressões parciais. Aí que a gente consegue chegar à conclusão que se eu aumentar as pressões parciais desses gases, a consequência desse aumento vai ser um aumento da velocidade. Fechou? Então, isso resolve aí a primeira parte do exercício. O que é importante aqui talvez seria você relacionar aqui o aumento da pressão, das pressões, né, dos dois, né?
parciais leva, né, a um aumento da velocidade inicial da reação, beleza? Vamos aqui para agora segunda parte, né, desse item A. Ele diz assim, em outros dois experimentos distintos, realizados nas mesmas condições de pressão parciais iniciais dos gases reagentes, então, mesmas condições de pressão parcial inicial. Então, aqui já percebe que a pressão parcial ficou fixa aqui, né? Qual será o efeito da variação de temperatura de 350 para 300 Kelvin sobre as velocidades iniciais que ocorrem, das reações que ocorrem nesses experimentos? Aqui, então, vamos voltar a trabalhar com a lei de velocidade, certo? Então, agora, nesse caso, na a lei de velocidade, a lei de velocidade a gente já discutiu, né? V igual a uma escalinha, vezes pressão parcial de CO, pressão parcial de NO2. Aqui agora mudou um pouco a lógica. Enquanto na primeira parte a temperatura era constante, o fato de a temperatura ser constante significa que as constantes de velocidade se mantêm fixas. Agora não, a pressão parcial é constante. Dessa parte aqui da lei de velocidade não muda. Mas o que muda? A temperatura. E a temperatura, ela vai ter influência onde? Na constante de velocidade. Fechou? E o que influencia como? Aumentando a temperatura, a gente aumenta a constante de velocidade e aí, por consequência, aumenta a velocidade. Então, a gente acaba com um aumento de temperatura promove um aumento, tudo bem? Da velocidade inicial. Beleza? Então, fechamos o item A, dois itens relacionados com lei de velocidade, aí trabalhando com influências distintas, né? Vamos agora para o item B, beleza? Diz assim, utilizando dados do diagrama, determine em kJ por mol o valor da energia de ativação, beleza? E o valor da entalpia da reação entre CO e NO2. Aí já é um exercício de análise de gráfico. Claro, sabendo, tem que saber o que é variação de entalpia, tem que saber o que é energia de ativação. Vamos começar com variação de entalpia, que geralmente é o parâmetro que o pessoal mais olha e discute quando você vai ver esses diagramas de entalpia, né? Então, o que é o ΔH dessa reação, né? Vou fazer aqui, né? Então, o ΔH dessa reação nada mais é do que a entalpia dos produtos, né? Menos a entalpia dos reagentes. E não é tão simples você calcular, né, especificamente os valores, mas o que a gente consegue calcular são as variações, a gente consegue calcular a partir do gráfico. E a gente tem que prestar atenção que a entalpia dos produtos, né, vale menos 225 e que a entalpia dos reagentes vale zero, certo? Então, fazendo essa conta, você chega à conclusão que vai valer menos 225, na verdade, menos zero, concluímos que dá menos 225 kJ por mol. Fechamos aí a segunda parte desse item B de bola. Valor negativo porque é exotérmico, que a gente já tinha discutido até logo no começo da questão. Agora, e a parte da é, energia de ativação? Aí teria que saber que a energia de ativação é a quantidade de energia necessária para você sair do estado inicial e chegar no complexo ativado. Então, estamos falando desse valor aqui, né? Tudo bem? O valor da entropia dos reagentes a gente já chegou, né? Que é zero, né? E o valor da energia do complexo ativado vale 138. A gente acaba concluindo, né? Que a energia de ativação é o quê? É a energia do complexo ativado menos a entalpia dos reagentes. Vale 138 menos zero, que vai dar 138 kJ por mol. Beleza, gente? E aí, ficou meio ruim aqui de ler, né? Deixa eu ver se a gente consegue dar uma mexidinha aqui um pouco. Menos ruim, mas ainda ruim, né? E aí a gente fecha aí o item B de bola. Então, repetindo, se você gostou da resolução, tirou suas dúvidas desse exercício, por favor, ajuda a gente aí a divulgar o canal e qualquer
deseja aí de novas evoluções, manda nos comentários. Abração. Tchau, tchau.